Seminário no ar, no estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira. Aula número 8. Moralismo não é religião verdadeira. Há muita gente que precisa estar certificada desta palavra para que, alertados, aproveitem o seu tempo, gastem a sua vida em uma aplicação útil que vá redundar em frutos para a eternidade. Infelizmente, muitos crentes cristãos sinceros e bem intencionados estão desperdiçando a sua vida e se encaixando na condenação de Filipenses 2, 15 e 16. Ora, é preciso preservar a palavra viva que é Jesus para não trabalhar em vão e nem se esforçar inutilmente. Muitos estão se esforçando inutilmente, bem intencionados, sinceros, mas desperdiçando a sua vida, gastando a sua vida. Eu quero apenas dar um exemplo. Há muitas igrejas que estão praticando moralismo, com um zelo, um rigor muito forte, estão impondo este padrão para todos os seus membros. Isso não é novo, isso é antigo, bastante antigo, tão antigo quanto o homem, o querer impor padrões rigorosos para tentar agradar a Deus com isso. Esta é a base do cristianismo humano. Eu não tenho medo em afirmar que o cristianismo humano nada mais é do que moralismo. O moralismo na religião nada mais é do que humanismo. Humanismo. Isso não é cristianismo, mas humanismo modificado. É um humanismo modificado que não é religião verdadeira, infelizmente. Mas muitos precisam ser alertados com relação a isto. Então nós encontramos nessas igrejas um quadro típico. O rapaz é levado à igreja, forçado a frequentar a igreja, e cá para nós, para certos adolescentes, crianças adolescentes, a igreja é uma coisa maçante. Certos trabalhos de igreja são tremendamente maçantes. E então nós vemos, a estatística mostra isso. Mais de 90%, a esmagadora maioria desses jovens não fica na igreja. Aos 12 anos, a maioria já está saindo. Quem não sai aos 12, sai aos 13, aos 14. Um ou outro pode se contar nos dedos, são aqueles que ficam e têm uma continuidade. Na realidade, muitos deles se afastam na sua juventude porque querem conhecer o mundo que não tiveram a oportunidade de conhecer quando eram crianças ou adolescentes. Eles eram tolhidos, proibidos pelos pais, e então, quando eles atingem 12, 13 anos, começam a se afastar em massa da igreja para experimentar as coisas boas, gostosas do mundo, as tentações que eles não podiam porque eram proibidos. E alguns deles voltam mais tarde, aos 16, 17, 18, 20, 25 anos, eles voltam porque reconhecem que o mundo não tem aquilo que eles imaginavam que tivesse. O mundo é enganoso, é ilusório, e então, reconhecendo isso, eles voltam. Mas a maioria não volta não, fica lá no mundo, não tem forças para voltar. Muitos querem voltar, mas não conseguem voltar. Eu já conheci muitas pessoas assim, querendo voltar e não conseguindo, não tendo mais forças. É triste, a gente chora, é uma angústia muito grande que dá no coração da gente de ver uma pessoa assim, querendo voltar e não conseguindo mais voltar. A Bíblia fala de Esaú que não achou lugar de arrependimento. Foi profano, foi uma pessoa que desprezou a graça de Deus e procurou arrependimento, mas depois não encontrou mais. Como Esaú, muitos hoje em dia estão experimentando isso também. De forma que nós encontramos hoje muito mais crentes fora da igreja do que dentro dela. Há muitas pessoas que creem em Deus, são crentes porque creem em Deus e desejariam seguir o Evangelho, mas porque fumam, porque não conseguem deixar a bebida ou o sexo, uma coisa ou outra, eles não podem, não conseguem, não têm forças para se encaixar debaixo da imposição daquele padrão moral vigente na igreja. Então a igreja não tem lugar mais para eles. Eu diria que isso é maioria.
entre os jovens é grande maioria aqueles que estão fora da igreja, muito mais do que aqueles que estão dentro da igreja, mesmo considerando aqueles que voltam. Isso acontece com o rapaz aos 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14 anos, dependendo muito do ambiente onde vivem. Porque numa favela, num bairro muito pobre, etc., o jovem, a criança, se libera mais cedo. Aos 10, 11 anos já está se liberando, aos 12 anos já está completamente liberado, já vai trabalhar fora, já tem quase que a sua vida independente. Dependendo do nível sociocultural, vai a 13, 14, 15 anos, às vezes 16 anos, até os 15 anos ainda está preso dentro de casa, o rapaz. Muda a idade, mas no fundo é a mesma coisa. Se libera, vai para o mundo, quando experimenta as tentações do mundo, ele se lambuza. Nunca comeu melado, se lambuza. Já as moças têm a sua saída mais retardada. As moças, em geral, ficam na igreja pelo menos até os seus 16, 17, 18, 20 anos. Mas, de qualquer forma, com elas também acontece o mesmo. Quando elas experimentam o mundo, as atrações do mundo, as tentações, quando começam um namoro e depois o namoro descamba lá para o sexo, quando elas experimentam aquilo e veem que já perderam aquela sua condição moral rigorosa de estar na igreja, elas dizem: ah, bom, já que eu estou agora no mundo, deixa eu terminar de aproveitar a vida, deixa eu me lambuzar mais nesta situação do mundo. É mais ou menos o que acontece com o rapaz e a moça, originários de uma situação moral rigorosa imposta pela igreja de forma não compreensível a eles. Eles não entendem, na sua juventude, por que a igreja é tão rigorosa quando o mundo oferece tantas atrações e a força do mundo costuma ser maior do que a força de mantê-los na igreja. E cá para nós, algumas igrejas é difícil conseguir ficar na igreja. É tanto problema, é tanta picuinha, é tanta briguinha, maledicência, fuxico, fofoca, é tanta coisa que fica difícil conseguir ficar na igreja, mesmo querendo. Mas aquelas imposições morais espantam os jovens da igreja. Em parte, nós podemos analisar essa situação sob o ponto de vista da igreja, é o que eu quero fazer aqui. Mas eu não posso jamais tirar a responsabilidade de cada pessoa. Quem se afasta do Senhor, afasta-se porque quer. Todos podem ter contribuído, mas a responsabilidade, em última análise, é sua. Todos vão dar contas a Deus, cada um da sua própria vida, e não adianta justificar-se apontando o erro dos outros, erro da igreja, isso, aquilo, não adianta. Quantos irmãos ouvintes nossos aqui do Seminário no Ar, vários já, me escreveram dizendo que a situação na sua igreja era assim, uma mocidade muito animada, vibrante, de repente um problema lhe entrou, o inimigo entrou e arrasou, a mocidade foi toda para o mundo. Vários me escreveram contando esse caso, que não é tão raro assim não, é frequente. Isso acontece frequentemente nas igrejas, por causa da falsa compreensão do que vem a ser cristianismo. Nessas igrejas ensina-se o moralismo como se fosse o cristianismo. Então, qual é a base dessas igrejas? É a vida moral reta diante de Deus. Então, o que vem a ser a vida moral reta diante de Deus? Vem a ser o seguinte: não fumar, não beber, não jogar, não... Agora as outras coisas dependem de cada igreja. Não dançar, não ir a festas, a bailes, não ir a cinema. Algumas delas são mais rigorosas. Não ir à praia, não usar roupa desse tipo, daquele tipo, e por aí afora. E esta lista não tem limites. Aqui está a coisa interessante. Esta lista não tem limites. O rigor excessivo não tem limite. E há grupos que vão se superando, cada um querendo ser mais rigoroso do que o outro, vão impondo muitos costumes rigorosíssimos que as pessoas não têm condições de cumprir. E, no entanto, essas coisas vão acontecendo. Mas isso também não é novo. Agora, cá para nós, a meu ver, a meu juízo, isto tem muito em si a obra de pessoas desequilibradas, líderes que hoje vieram a ser líderes, mas que eles são complexados. Eles tiveram uma infância deturpada, uma juventude atrapalhada, complexados, eles não têm um equilíbrio moral, psíquico para serem líderes, e querem ser líderes na força, na imposição.
e então eles querem se superar uns aos outros, impondo cada um o rigor maior sobre os outros. E, infelizmente, sempre acharão quem queira ser fiel para com Deus. Eles dizem, olha, quem quiser agradar a Deus tem que ser assim, dentro da minha doutrina, que é rigorosa. Aqui é a verdadeira doutrina, não é como essas igrejas aí assim que fazem e acontece assim, não. Aqui é no rigor, aqui é para andar de acordo com a palavra. Só que a palavra é a interpretação deles, mas eles se gabam, se vangloriam de serem os retos seguidores de Jesus e detentores das revelações de Deus a respeito da verdadeira doutrina. E a coisa fica muito mais complicada quando, junto com isso, e em geral é o que acontece, se misturam profecias. E vem e vai profecia confirmando tudo aquilo. E meu servo e minha serva, e vocês não sei o quê, meu povo tem que andar assim, a minha palavra. E profecias em cima dizendo que tem que ser assim. E as pessoas mais simples, mais ingênuas, ficam com muito medo e ficam assim, não, realmente eu tenho que andar aqui, aqui é a igreja certa, aqui Deus está falando. Só que essa pessoa não sabe que nas outras igrejas tem profecia do mesmo jeito, que é lá, a certa é lá. Em cada igreja onde essas coisas acontecem, esse caso típico, em todas elas, tem sempre profecia dizendo que ali é o grupo verdadeiro, ali é a doutrina certa. Mas, enfim, quem está numa não está ouvindo as profecias que estão tendo lugar nas outras. Então, estão achando que ali na sua igreja é a única que tem profecias daquele tipo. A coisa complica mais ainda. Imposições morais, púlpito e pregações, semana após semana, martelando na mesma tecla. Costumes, usos rigorosos, moralismo, condições morais retas para agradar a Deus e profecias em cima. Esses ingredientes formam um ambiente muito pesado, propriamente farisaico. E as pessoas ficam com medo, mas ficam ali por medo até que saiam. Então um sai por uma coisa, outro sai por outra, no final das contas sempre a maioria sai dali, não consegue aguentar aquele fardo. Jesus disse que isso é um fardo pesado demais, as pessoas não conseguem aguentar. E os jovens, em geral, são as primeiras vítimas. Nessas igrejas, a experiência tem mostrado, em geral, estão vazias de jovens. E os jovens que há são rapazes até 12 anos, adolescentes, digamos assim, é o quadro típico, porque não conseguiram ainda sair de casa, e moças até os seus 18 anos, digamos assim, pela mesma razão. Esses são os jovens que ainda permanecem naquelas igrejas, porque quando atinge uma idade de liberação ou de autonomia econômica, eles se liberam e saem daquela igreja porque não aguentam aquela imposição moral. Ora, todas essas imposições são o resultado de um esforço humano, são obras humanas, a respeito das quais a Bíblia diz lá em Romanos que não adiantam para a salvação, não adiantam para fazer a pessoa merecer mais o reino dos céus. Isto não é religião verdadeira, isto é humanismo, são coisas de homens. A respeito disso, o apóstolo Paulo foi muito duro lá em Colossenses, no final do capítulo 2. Ele disse, olha, esse rigor todo ascético, quer dizer, um rigor separatista, isolacionista, este rigor não tem nenhum valor contra a sensualidade. Em outras palavras, você ser rigoroso moralmente não vai ser mais forte para resistir ao pecado, não. Quando a tentação vier, isso vai até facilitar você cair. E tem mais, quando cair, você se afunda na lama de vez, porque naquele caminho ali você não vai encontrar ajuda para voltar. Só vai encontrar quem pise mais ainda em cima de você. Você aguenta até começar a cair. Depois que começou a cair, você desiste. Bem, eu não aguento mais, agora deixa eu terminar de me afundar na lama, deixa eu aproveitar o mundo, vou me lambuzar mais mesmo para aproveitar que eu já caí. Em final de Colossenses 2, o apóstolo Paulo é muito rigoroso e diz, olha, essas coisas não valem nada, não proves isso, não toques aquilo outro, isso não tem nenhum valor contra a sensualidade. Isto é moralismo, isto não é religião verdadeira, é legalismo, que no fundo é um humanismo. É só o braço horizontal da cruz, é a pessoa querer fazer obras, fazer coisas aqui para convencer a Deus de que realmente estão dignas. Não vale nada. Se você está numa situação dessas, meu irmão, minha irmã, saia enquanto é tempo da Babilônia, antes que seja tarde. A palavra de Deus é muito clara a esse respeito. Claro, é evidente que esse assunto não terminou e nem pode terminar assim. Nós precisamos da graça de Deus para colocar esses assuntos de uma forma compreensível e principalmente da unção do Espírito Santo
para que isso se torne em aplicação na sua vida. Se você não aplicar isto, se você não praticar isto, então não terá nenhum proveito para você a compreensão destas coisas, senão para condenar a você da mesma maneira que o moralismo já condena.